Basta o maior vagabundo do Brasil, que já é o presidente da República, que está solto. Nós não podemos admitir. Vem falar de menor aqui, mas o maior ladrão e bandido está aí na presidência da República. Obrigado, presidente. 10 da pauta, projeto de lei 2582/2024 do senhor Capitão Alden, que altera a lei 8069 de 13 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer tratamentos policiais aos adolescentes em conflito com a lei. Esse projeto, o PL 2582, visa justamente alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para isso infracional, não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, vírgula, em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental. A proposta do meu projeto é, após a risco à sua integridade física ou mental, colocar um outro complemento, exceto quando houver reação violenta ou iminente receio de fuga ou perigo à ação policial. Ou seja, se nós não incluirmos o exceto quando houver reação violenta ou iminente receio de fuga ou perigo à ação policial, nós, os policiais militares, policiais civis, policiais penais, os próprios agentes do Conselho Tutelar, os agentes socioeducativos, quando, se necessário for, utilizar o recurso de algemas, por exemplo, não será possível, porque a lei, como está hoje, ela diz que, primeiro, não poderá ser permitido a condução em compartimento fechado no presídio da viatura, e pior, não prevê a excepcionalidade, quando, se necessário for, eu precisar algemar uma criança ou adolescente que esteja em ato infracional. Muitos dos senhores, ao ouvir criança ou adolescente, certamente irão pensar nos seus filhos, nos seus sobrinhos de 10, 12, 14 anos, pessoas inocentes. Mas o que nós estamos vendo aqui diariamente no país inteiro são crianças ou adolescentes que estão assassinando, que estão se utilizando de arma de fogo. São adolescentes que, diferente da minha época, da nossa época, que hoje, com 14 anos, 15 anos, já têm uma complexão física muito maior, muito mais avantajada do que os nascidos em 1980 e 90, que matam, que estupram, que torturam, que praticam violências das mais diversas e que muitos deles têm agido contra a vida de policiais, matando, tomando a arma desse policial, utilizando-se de arma branca para ferir e até matar os agentes da autoridade. Então, esse projeto visa especificamente a prever quais são os pré-requisitos que irão justificar ou não o emprego de algemas e que poderão justificar ou não a condução desses indivíduos em um compartimento fechado de viatura. Como está na lei hoje, é impossível, é ilegal transportar criança e adolescente em compartimento fechado, mesmo que se tenha uma viatura humanizada que não queira se transportar no compartimento do presídio. Mas hoje em São Paulo e várias polícias militares do Brasil já possuem as chamadas viaturas humanizadas, onde o presídio não é no fundo, não é no porta-malas, mas na parte interna, interior da viatura, onde ele vai sentado, onde ele vai ali, inclusive algemado, mas vai num conforto maior. Mas do jeito que está na lei hoje, seja no compartimento fechado, como nós conhecemos, o presídio, né, o chamado cilindró, seja na parte interna, não há previsão legal desse transporte da criança. E a gente criou para não haver abuso, senhor presidente, só para finalizar rapidinho, para não haver abusos, para não haver uma discricionariedade muito ampla em quando se poderá algemar ou mesmo conduzir em compartimento fechado, nós estamos criando aqui o dispositivo, exemplificando quais são os casos em que poderá se algemar ou mesmo conduzir criança ou adolescente em ato infracional em compartimento fechado. Se ele demonstrar agressividade, exaltação, desobedecer às ordens policiais, resistência com a utilização de violência ou grave ameaça, atentar com o objetivo de agredir, subtrair ou tentar subtrair a arma de fogo ou outro equipamento de proteção individual desse policial militar, desse bombeiro militar, desse policial civil, guarda civil municipal, enfim, os operadores de segurança pública. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que eu peço a colaboração e apoio dos pares para que a gente possa dar o devido respaldo para que os agentes de segurança pública possam atuar nesses casos em que a lei não prevê, é obscura, é vazia, há uma lacuna e não prevê algema
e transporte em compartimento fechado. Primeiro dizer que eu concordo muito com o que o deputado que me antecedeu disse, muitos argumentos importantes. No entanto, quando a gente vai ler o texto do projeto, tem diversos problemas. Se tivesse no texto o que o senhor coloca como argumento, é um aspecto importante a gente discutir aqui. Por isso que eu apresentei o voto separado, presidente, e gostaria de ler alguns trechos para elucidar alguns problemas que há na redação do projeto, que eu julgo importante a gente debater. E um aspecto que eu acho problemático, sobretudo, é que o projeto define critérios subjetivos para justificar o uso de algemas e condução coerciva, como, por exemplo, agressividade e arrogância. Se há arrogância, pode colocar algema. É algo subjetivo que acho que a gente tem que rever no texto. Aí coloquei no voto separado, presidente. Esses critérios são imprecisos e abrem margem para interpretações arbitrárias, possibilitando abordagens discriminatórias. A adoção de critérios subjetivos enfraquece o sistema de garantias de direitos e expõe adolescentes a situações de violência, violando os princípios de imparcialidade e igualdade previstos na Constituição. Então, primeiro esse aspecto da subjetividade. Um outro detalhe que eu acho que é importante a gente sempre reforçar, e trouxe isso do voto separado, que medidas coercivas excessivas, creio que há consenso aqui, impactam negativamente o desenvolvimento psicossocial dos adolescentes, aumentando a chance de reincidência e dificultando a reintegração social do adolescente. Relatórios de organizações de direitos humanos apontam que abordagens punitivas intensificam a marginalização e perpetuam desigualdades, especialmente em contexto de exclusão social e racial. Por isso, presidente, nós apresentamos um voto separado contrário ao projeto, com o último parágrafo para finalizar. O PL apresenta graves retrocessos ao impor práticas coercitivas desproporcionais e subjetivas. O problema é a subjetividade em desacordo com princípios constitucionais, inclusive acordos internacionais que o Brasil é signatário. Muito obrigado. Presidente, eu sou totalmente favorável ao projeto, à forma que está o texto. Trabalhei por muitos anos nas ruas, combatendo o crime. Tratando diretamente com o criminoso, tanto o adulto como o dito menor infrator, que na verdade é um bandido mirim, é um projetinho de capeta. E eu acho que, na minha concepção, numa rodovia, erma, numa estrada, num local que você se depara com um criminoso, um menor, um adolescente, violento, com compleição física grande, o policial tem que decidir na hora ali, algemar, enfiar no camburão, para ter segurança. Depois, vamos ver se consegue cumprir ou não o que está escrito no papel, porque se um adolescente desse reagir, tomar a arma de um policial, matar o policial ou matar um inocente ali próximo, ou mesmo fugir e deixar o policial com cara de trouxa, sozinho, é preferível você até descumprir o que está escrito ali na hora, ali, em nome da sua segurança. Eu falei aqui, volto a frisar, bandidos comigo, é algemado, identificou a prática criminosa, algema. Depois eu vou analisar conforme ele vai se comportar, qual o número de policiais que está ali, para poder pensar se eu vou tirar a algema dele ou não. Eu vi casos, coronel, de policiais sendo mortos ou feridos, ou tendo adolescente virado satanás ali para você conter. É difícil, você tem que quebrar ele no pau para conter ele, aí você vai responder por lesões corporais. Eu vi um caso que o juiz mandou tirar a algema do preso, o preso virou satanás ali dentro, deu pancada em todo mundo, subiu numa mesa e urinou em cima do juiz, o juiz agonizando no chão. Eu dei muita risada com aquilo ali, porque ele mereceu aquilo ali.
por mandar soltar a algema de um vagabundo. O policial sabia o que estava fazendo. Então, vagabundo tem que ser algemado e jogado no camburão. Agora, claro que nós estamos para cumprir a lei, mas desde que o cumprimento dessa lei não coloque a vida do policial em risco. Eu apoio o projeto, muito bom o texto, o relatório do deputado Sargento Portugal. Quem nunca trabalhou na rua não tem esse conhecimento, vem com baboseira, com papelada aí para ferrar com o policial. Bandido bom é bandido morto. E aqui, com todo respeito à deputada Duda Salabert, há razão ao capitão Alden e ao sargento Ferro, porque é muito fácil falar quando você não está à frente de uma delegacia. Eu já tive casos, e eu gosto muito de citar esse caso de um menor infrator que colocou a mulher em cárcere privado. Ela conseguiu sair daquele local, fugiu e foi até a delegacia. Essa mulher chegou lá completamente quebrada, completamente violentada, e nós fomos atrás do menor infrator, e lá, no momento que nós fomos à casa dele para que ele pudesse prestar esclarecimento e responder, talvez por um auto de apreensão em flagrante, eu me lembro muito bem que nós fomos em 2 viaturas, uma viatura da Polícia Civil, representando a delegacia de polícia, e uma viatura representando a Polícia Militar, que é a nossa polícia ostensiva. Esse rapaz, ele simplesmente foi para cima dos policiais militares, deu um soco em um deles, quebrou praticamente a viatura, e uma investigadora minha, ele cuspiu e foi para cima dela e veio para cima de mim. Graças a Deus que eu consegui sair, os policiais conseguiram me tirar. E não, eu estou falando este caso, mas eu já presenciei na rua e na delegacia tamanha força, tamanha agressividade. Não é a regra, obviamente, mas nós temos que, e muitas vezes isso é comprovado através de testemunhas. Muitas vezes, e nós temos que dar uma certa primazia à palavra do policial. Mas a grande maioria das vezes, deputada Duda Salabert, são testemunhas. Lá, por exemplo, nós tivemos pelo menos 8 testemunhas de pessoas que estavam presentes e que estiveram ali assistindo aquela cena. Então, realmente, a gente não pode colocar dentro de uma delegacia, num plantão, à noite, muitas vezes a gente tem que segurar essa pessoa, esse menor infrator, porque ele está completamente agitado, ele tem uma força grande, eles muitas vezes têm meninos de 16, 17 anos extremamente altos, fortes, que têm mais força até mesmo de policiais. Já vi casos de 4 policiais ter que juntar para poder coibir a violência. Então, sou a favor, sim, ao projeto, parabéns ao capitão Alder, e dizer que, repito, são situações excepcionais em que, entre a vida de um adolescente e a vida de um policial, obviamente, a vida do policial ela tem que ter primazia. Então, fica só registrado aqui, parabenizando o senhor, capitão Alder. É necessário. Obviamente que a gente não pode colocar isso em todas as situações, mas em situações excepcionais, em que esse rapaz, esse infrator, ele não atendeu à legalidade, porque primeiro o policial, ele não algema, ele vai... o tempo todo é progressiva a ação do policial. Então é importante dizer isso, que é situação excepcional. Neste caso, é importante, sim, esse projeto de lei, porque muitas vezes o policial, muitas vezes ele responde procedimento criminal em razão de apenas ter havido uma legítima defesa. Muito obrigado, deputada. Senhor presidente, demais parlamentares, situação do policial, principalmente o policial de rua, é totalmente diferente de alguns parlamentares aqui que sequer tiveram a sua vida, a sua adolescência na rua. Alguns dos parlamentares que aqui estão, inclusive, teve as suas vidas restritas a um apartamento. Aqueles parlamentares que soltam pipa dentro de um apartamento, não pode sequer opinar e falar sobre a vida e o cotidiano policial. Eu, delegado de polícia há 14 anos,
policial militar há 3 anos, já estive em diversas situações. E a algema é apenas um paliativo. Nós estamos lidando com criminosos nas ruas 24 horas, audaciosos, malvados e que têm a intenção de praticar o mal, ferir e matar pessoas. Deparei, certa feita, com a quadrilha de menores infratores na rua que vinha assaltando todo mundo. E quem está na rua sabe que a polícia militar, o delegado de polícia, geralmente anda com 1 ou 2, no mais tardar, quando é uma equipe tática, com 3 policiais com ele. Então, essa quadrilha que encontramos nas ruas, tivemos que algemar esses menores infratores, um no braço do outro. E aí fizemos com 2 algemas a segurança e a apreensão de 4 menores que estavam assaltando a mão armada na rua. E nós não podemos dar oportunidade a bandido, seja ele maior, seja ele menor. Sacou a arma, tem que meter fogo. E o bandido tem que ser algemado de mão para trás e apertada a algema para não dar oportunidade amelhante a vagabundo. Porque basta o maior vagabundo do Brasil, que já é o presidente da República, que está solto. Nós não podemos admitir. Vem falar de menor aqui, mas o maior ladrão e bandido está aí na presidência da República. Obrigado.